Agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco. Olá, companheiros, boa tarde. Olá, companheiros, boa tarde. Começando mais um programa Causa Operária, aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, e também pela Causa Operária TV. Estamos ao vivo aqui, mais um programa, nesta sexta-feira, como de praxe, todas as sextas, às 13 horas. Estamos aqui para apresentar para vocês, trazer informações aí e notícias do Brasil e do mundo relacionados praticamente à polícia, à política. A polícia também, a gente fala sobre a polícia também, mas é mais política aqui. E junto comigo, ninguém mais, ninguém menos do que o companheiro Marcelo Marcelino. Tudo bom, Marcelo? Boa tarde, companheiro. Saudações, Adriano Teixeira, e nós, mais uma vez, aqui juntos para apresentar o programa da Rádio Cultura de Curitiba, que é, na verdade, o nosso preferido programa Causa Operária, sempre nas sextas-feiras aqui marcando presença. Exatamente, sexta-feira às 13 horas, então nós temos nosso compromisso aqui de vocês acompanharem, então, nesse programa aqui. A gente já começa falando de uma coisa que a gente tem de extrema importância, que a gente leva muito a sério e a gente gosta de divulgar para vocês, mostrar sempre para vocês, que é o Diário da Causa Operária. Você deve entrar lá no Diário da Causa Operária, então, e ver aqui tudo que está acontecendo, né, de informação, de política, tudo que você possa imaginar. Nós temos aqui, inclusive, nós temos uma entrevista do nosso candidato à Prefeitura de São Paulo, João Jorge Pimenta, foi feita uma sabatina com ele, pela UOL, Folha de São Paulo. Eu vi a sabatina, depois eu vou comentar para vocês um pouquinho aqui dessa experiência, Marcelo, porque você sabe como é que é essa imprensa aí e como é que esses jornalistas gostam de tentar se impor, né, em relação aí aos candidatos, ainda mais o candidato operário, revolucionário do Partido da Causa Operária, né? Eles, às vezes, não deixam nem a gente falar. Eles tentam criticar aí o máximo que pode, mas depois eu vou comentar um pouquinho mais para vocês sobre isso. A capa do nosso diário hoje tem nada mais, nada menos do que vitória de Kamala Harris será boa para o Brasil? A gente está vendo uma série de setores da esquerda aí, inclusive o governo federal, fazendo aí uma espécie de campanha, um certo apoio aí a essa criminosa assassina de crianças e mulheres na faixa de Gaza. Estamos aqui para denunciar também essa cidadã aí, né, cidadã norte-americana, que faz parte, né? Faz parte aí do jogo do sionismo, que continua matando pessoas na faixa de Gaza. A gente vai falar também um pouquinho sobre essa situação. Teve mais um ataque essa semana, num local lá de refugiados, né? De tendas, inclusive feito por tendas lá de plástico. Os caras soltaram bombas e mísseis lá de tamanhos inimagináveis, e a gente vai contar para vocês um pouquinho aqui, a gente vai comentar essa situação também, que segue, né? Segue aí o extermínio da população. Por isso que a gente faz a questão aqui de colocar sempre para vocês isso aqui, pedir a contribuição dos companheiros em relação a essa situação, porque a gente está fazendo, acho que o único partido, Marcelo e ouvintes, que estão aí, que está colocando sua militância em peso aí nas ruas para, né, denunciar esse crime, esse extermínio, esse genocídio contra a população palestina, né? Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. E segue lá o nosso diário, Diário da Causa Operária, tem uma reportagem também exclusivíssima, né? Não perca, Rui Pimenta contará tudo sobre a sua viagem à China, para quem não sabe ainda, né? O presidente do nosso partido, o presidente da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, esteve na China e vai falar para a gente um pouco dessa experiência e tudo mais que ele viu lá e o que ele foi fazer lá também, que tem gente se perguntando, né? A gente que é da militância aqui, a gente tem uma ideia do que aconteceu, do que ele foi fazer lá, mas a gente vai esperar até amanhã, na análise política da semana, todo sábado, também às 13 horas, você acompanha, o Rui vai contar tudo para vocês o que está acontecendo, né? Seguimos, então, na política nacional, nós temos falando em candidato, né? Temos o candidato pelo PSOL, né? E apoiado aí pelo PT, senhor Guilherme Boulos, fazendo campanha aí contra Nicolás Maduro e contra as eleições da Venezuela. Mais uma vez, Marcelo, ele saiu a campo aí para defender o imperialismo e falar que as eleições foram fraudadas, né? É uma coisa assim de louco, mas segue, né? Essa aí é a tal da esquerda, né? De esquerda não tem nada, mas enfim. É isso que nós temos hoje para o nosso público. Eu gostaria, se a produção tiver aí, colocar um card
de um especial, uma coisa que vai acontecer aqui no nosso estado do Paraná, em Curitiba, principalmente, né? Principalmente não, é em Curitiba, que vai acontecer, então, aí tá aí maravilha, um jantar, né? Que vai acontecer, o Ramais Conta Seu Lado da História, que é o lançamento desse livro. Esse livro, como eu já disse para vocês, é um livro histórico, está sendo lançado pelo Partido da Causa Operária, tem muita entrevista, tem muitas informações aí de quando os nossos correspondentes, nossa equipe, incluindo o nosso presidente, foi até o Catar aí conversar com lideranças do Hamas, né? E essa conversa que eles tiveram lá está documentada nesse livro aqui, né? Inclusive, nós temos essas informações todas para vocês dentro desse livro e vai ser divulgado, então, vai ter, então, aí o lançamento desse livro no restaurante Nina, tá? Lá no restaurante Nina, em Curitiba, eu já fui lá, maravilhoso, a galera super de esquerda, super progressista ali, muito legal, um ambiente agradável, né? Toma aquele chopinho que vai tá calor, com certeza, vai ser na quarta-feira, né? No dia 18, na quarta-feira à noite, então, você não perca tempo e vá lá no restaurante da Nina, né? Acompanhar aí o lançamento do livro O Ramais Conta Seu Lado da História. Os companheiros de Curitiba, dos militantes do PCO, com certeza estarão todos lá, e também outros militantes da esquerda aí, também vamos lá para acompanhar esse lançamento, né? Desse documento, que eu digo para vocês, é um documento histórico. Quem quiser adquirir, pode entrar em contato com os militantes do partido, pode entrar em contato comigo mesmo, diretamente. Meu telefone é 44997178136. Marcelo, sem mais delongas, eu quero que você comece comentando para a gente aí essa questão aí dos setores da esquerda caíram aí de cabeça na campanha da açougueira de Gaza, Marcelo. A Kamala Harris está sendo ovacionada aí pela esquerda pequeno-burguesa e vários outros setores da esquerda. Eles estão achando aí que a Kamala Harris seria melhor do que o Trump. Comenta pra gente, Marcelo, o que você pensa disso, o que o PCO acha dessa situação que a gente está vendo aí, que é absurda, né? Bem, caros, queridos amigos da Causa Operária TV, da Rádio Cultura, que nos acompanham toda sexta-feira, e eventualmente, em algum momento, já assistiram a alguns dos nossos debates sobre esse assunto, né, Adriano? A gente costumeiramente, de forma didática, procura explicar o problema, né? A questão do imperialismo não é uma questão que envolve apenas um partido político. Ela envolve os dois partidos hegemônicos dos Estados Unidos, os democratas e os republicanos. E ao afirmarem que o problema está em Donald Trump, é um erro total e grotesco por parte de um analista político minimamente sério. Porque quem defende o sionismo, quem defende todas as formas imperialistas de ataque empreitado pela OTAN, pelas forças econômicas do imperialismo, tem que entender que o processo é muito mais complexo do que imaginar que o problema está no Trump, né? A questão é muito mais embaixo, né? Inclusive, os setores mais da guerra, na sua raiz, estão ligados ao Biden. O Biden tem um apelido, Adriano, de o senhor da guerra desde a década de 1970. Já foi senador americano, já foi um parlamentar já desde a época do Nixon. E desde então ele acumulou uma bagagem bastante grande, principalmente ao atacar povos oprimidos pelo mundo afora. A guerra no Iraque, a guerra no Afeganistão, que na verdade não é nem guerra, né, Adriano? Aquilo é o terrorismo de Estado e agressão, né? Cometido pelas forças imperialistas da OTAN, comandadas pelos Estados Unidos da América. Assim como já fizeram em vários lugares do mundo. Inclusive agora cometem o genocídio na Palestina, de forma totalmente arbitrária e totalmente senil, não só por parte do Biden, mas da sua vice Kamala Harris, que assume a política do sionismo, é a política do ataque a populações civis desarmadas, em tendas. Então, talvez esse ataque do sionismo israelense signifique a maior aventura de massacres genocidas da história contemporânea. A gente nunca ouviu falar, desde a Segunda Guerra Mundial, tal covardia, Adriano. E quem apoia
esses setores do sionismo lá com Israel e sua turma é justamente a turma do Biden e da Kamala Harris. Então, essa turma ela está matando populações civis, desarmadas, crianças, mulheres, idosos e quaisquer pessoas que trafeguem, que ousem circular numa região que sempre pertenceu a esse povo trabalhador, honesto, bravo, guerreiro e que nunca fez mal a ninguém, Adriano. Apenas querem sobreviver nas barbas do sionismo genocida. E essa turma que o pessoal está apoiando, né, para vencer o Donald Trump, que também é tão sionista quanto, mas aí a gente tem uma dificuldade muito grande de entender por parte das pessoas que o verdadeiro inimigo está nesta tal democracia americana. Tanto os republicanos quanto os democratas fazem parte do imperialismo norte-americano, que é o imperialismo mais genocida da história da humanidade e que matou milhões de pessoas ao redor do mundo, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, começando pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Então, esse pessoal, eles não têm dó nem piedade de ninguém. E apoiar essa turma é um erro tão grave quanto apoiar um Donald Trump. Então, tomar cuidado, que essa perspectiva histórica de análise está péssima, Adriano, porque todos esses partidos hegemônicos, eles são contra os povos oprimidos do mundo e contra a humanidade. Eles não têm nenhuma civilidade, mas eles adoram cobrar que os outros sejam civilizados como eles são, matando milhões de pessoas ao redor do mundo durante décadas a fio. Opa, voltamos aqui, é exatamente isso, Marcelo. A situação é nunca vista antes, né? Uma situação dessa daí. O que a gente vê é um crime, né, sem tamanho. O que a gente está acompanhando também, essa semana aconteceu esse ataque, igual eu estava falando para vocês, um ataque aí num local de refugiados, né? Onde eles estão aí já como refugiados, tiveram um ataque lá de bombas, né? Bombas e mísseis caindo do céu em tendas de plástico. Né, e a gente viu cenas horríveis de crianças aí espedaçadas, esfareladas por essas bombas. O que me chamou a atenção, Marcelo, é que as bombas, elas conseguem chegar aí ao tamanho de causar um buraco de 9 metros quadrados, uma coisa gigantesca, assim. Eu vi as imagens da onde cai a bomba, e eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo? Tipo, não tem dimensão, Marcelo. Não tem dimensão você fazer um negócio desse, em tendas de plástico, você soltar uma bomba daquele tamanho, um míssil daquele tamanho, daquela magnitude, entendeu? É uma coisa assim, fora do comum, e você vê o nível de sadismo aí, de psicopatia, de doença desse pessoal, atingindo aí pessoas que já estão sofrendo muito, né? E os caras soltarem bombas desse tamanho, desse nível, contra aí crianças, mulheres, idosos, né? Pessoas que estão passando fome. Olha, é desesperador, assim. Isso aí tem que acabar, a gente tem que se organizar, temos que chamar mais gente para trabalhar junto com a gente aí nessa situação, porque não dá para continuar desse jeito. É uma coisa, assim, medonha. Mas, Marcelo, estamos aqui fazendo essas denúncias, estamos fazendo nosso trabalho. Você tem acompanhado aí a partir da Causa Operária nessa situação, trabalhado junto também, e a gente pede que mais pessoas se somem a essa luta aí, porque é uma luta extremamente necessária nesse momento que a gente vê essa situação tão horrenda, né? Horrenda, digamos assim, porque, sei lá, falta palavras, né? A imprensa tenta normalizar esse crime, né, esses crimes de guerra. Primeiro que atacar um lugar de refugiados é um crime de guerra. Local, inclusive, que eles falavam que era um local seguro, né, onde os refugiados poderiam se esconder, que não ia acontecer nada e tal, que era um lugar seguro. Os caras vão lá e soltam bombas. E outra coisa, Marcelo, eles falaram que bombardearam lá, os soldados israelenses, o governo israelense falou que bombardearam o local porque seria um quartel-general do Hamas, da resistência armada palestina, né? A resistência desmentiu isso aí imediatamente, falou não tem quartel-general, é mentira total, né? E na sequência, Marcelo, aconteceu uma coisa
que prova como eles estão mentindo. Eles conseguiram recuperar aí uma pessoa que estava nas mãos do Hamas, e eles pediram, os soldados israelenses pediram para que essa pessoa desenhasse como eram os túneis do Hamas. Né? Desenha para a gente saber como é que é isso daí e tal. O cara lá que foi esse refém aí, sei lá, né? Ele disse que não sabia exatamente como fazer isso e tal, né? Mas mostra que é tudo mentira, que eles não sabem de nada. Eles não sabem onde tem túnel, eles nem sabem se tem túnel, eles não sabem absolutamente nada sobre a resistência armada palestina. Eles inventam essas coisas. Isso aí prova também que o que eles fizeram, além de tudo, o crime aí é criminoso, né? Tá provado que é um crime e que não tinha quartel-general do Hamas, coisíssima nenhuma, que é uma invenção deles aí para matar as pessoas, para continuar o extermínio na faixa de Gaza, da qual essa candidata à presidência dos Estados Unidos apoia. Ela apoia o extermínio da população palestina. Ela apoia. Ela, o Biden e todos os outros que estão envolvidos nessa eleição aí no governo norte-americano. Tanto democratas quanto republicanos. Eles têm acordo e apoiam o sionismo que está causando isso daí lá. É a hora da gente lutar, se organizar uma luta gigantesca anti-imperialista aí, porque a gente está vendo isso acontecendo lá. Amanhã pode acontecer aqui no Brasil, tá bom? Então é nesse sentido que a gente chama vocês aí para se somar à luta em defesa da Palestina no Brasil inteiro. Venha junto com a gente, Partido da Causa Operária, que é o setor que mais está organizado. Né? Voltando a falar aqui do Diário da Causa Operária, a gente tem uma sequência de informações e matérias aqui no Diário, justamente só sobre esse tema, só sobre a questão palestina. Eu acho que é das únicas imprensas, como bem colocado na última semana pelo companheiro Marcelo, na última semana falando sobre a nossa imprensa e a importância que ela tem no Brasil e no mundo, né, relacionada a esse tipo de crime. A denúncia aqui é feita sem parar, já são somadas aí quase mais de 4.000 matérias relacionadas ao tema. Talvez aí seja a imprensa que mais está cobrindo esse extermínio da população na faixa de Gaza nos dias de hoje, é o Diário da Causa Operária. Então apoiem, companheiros, participem dessa luta, e vamos junto aí defender esses oprimidos, os povos oprimidos do mundo inteiro. Bom, passando aqui já para a questão eleitoral, nós estamos no meio de uma campanha eleitoral, faltam apenas, acho que se não me engano, 23 dias para as eleições municipais no Brasil inteiro, e o Partido da Causa Operária segue prejudicado. O Partido da Causa Operária segue aí sem o dinheiro do fundo eleitoral, que já é uma miséria, uma mixaria, para dividir entre 170 candidatos, e o pessoal do TSE, através da presidenta agora, Carmen Lúcia, segue sentado em cima, né? Segue sentado em cima aí do fundo eleitoral do PCO e não libera para o nosso partido, né, esse fundo, né, para que a gente possa fazer campanha e colocar nossos materiais nas ruas. A gente tem conseguido tirar algum tipo de material, mas é através das contribuições dos nossos companheiros que estão aí fazendo uma vaquinha, doando, né, passando aí um pouco do que o pessoal tem aí, para que a gente possa ter alguma coisa aí, algum material nas ruas disponibilizado, né? Então é isso que a gente está fazendo, a gente está nessa luta, né? E a gente está acompanhando também, para você que quiser contribuir com a campanha, vá lá e escreva no seu Google aí, na sua rede aí, escreva apoiar PCO, vaquinha apoiar PCO, já vai aparecer a vaquinha lá, você contribui. Essa vaquinha está dentro das normas do TSE. Se você quiser contribuir de outra forma, ajudando nas panfletagens, ajudando a gente nas redes sociais, tá? Você pode também ajudar na sua casa, sentado no seu sofá, trabalhando, fazendo outra coisa. E você pode ajudar também nas redes sociais, que é um pouco mais democrática em relação a essa questão, que a gente pode estar colocando aí, divulgando nossos candidatos, divulgando as propostas do partido, divulgando o Partido Operário, o partido que tem um programa real e concreto para toda a população. Né? Um dos principais pontos da nossa campanha é a criação dos conselhos populares, de governar junto com a população. Conselhos populares esses que serão organizados aí de bairro em bairro, né, das ruas em ruas aí, onde a população, em assembleia, traz as demandas aí para os candidatos, para a pessoa que estiver eleita ali, e a gente vai governar junto. É assim que funciona o Partido da Causa Operária, e é por isso também que eles boicotam e bloqueiam aí a nossa participação no horário eleitoral, no horário da imprensa local, enfim, tudo eles tentam boicotar a gente aí de todos os modos, para que não apareça esse programa real, esse programa concreto, esse programa popular, né? Porque onde a população vê um programa desse, é óbvio que ela vai querer governar junto, é óbvio que ela vai querer participar, e eles não querem deixar, né? Eles são inimigos do Partido da Causa Operária, eles são inimigos da nossa propaganda, da nossa campanha, né? E a gente não vai se calar diante disso, o PCO não vai ficar quieto, a gente segue denunciando esses crimes aí contra o nosso partido.
Marcelo, tive uma entrevista do companheiro João Pimenta, uma sabatina na UOL, para a Folha de São Paulo. Eu assisti aquele negócio, né? Mas a gente vê como que é organizado essas entrevistas aí e como eles fazem o negócio para que o candidato aí fique... não fale absolutamente nada, né? É uma tentativa de calar o cara, né? Eu até imaginei, ele tinha duas apresentadoras, e duas jornalistas e um jornalista, e o nosso candidato ser entrevistado. Chegou uma certa hora da entrevista, né? Primeiro de tudo, a entrevista dos outros candidatos tem cerca de 40, 50 minutos. A do nosso candidato teve apenas 33 minutos. Começa por aí, tá? Então já diminuíram o nosso tempo lá embaixo. Perdemos aí quase 20 minutos, 30 minutos quase aí de falar nossas propostas, enfim, né? Então isso aí já é um boicote, né? Já é uma tentativa aí de bloquear o nosso programa. Fica essa aí, já de primeira, né? Na sequência, essas duas jornalistas e esses outros jornalistas faziam perguntas aí e mal deixavam o candidato responder, eles tentavam ou fazer outra pergunta ou corrigir o candidato, ou corrigir o nosso candidato, o que é absurdo. Devia ter perguntado para elas ali, o João, que no momento ali não dá tempo, mas a gente até parece grosseiro, mas a gente devia ter perguntado se quem queria ser candidato era eles ou o João Pimenta, né? Porque eles estavam corrigindo as propostas do nosso partido. Olha bem, Marcelo, olha a cara de pau deles tentando corrigir as propostas do PCO. Você não pode fazer. O candidato aqui sou eu, dona, né? Devia ter imaginado dessa forma. Enfim, não deixa o candidato falar, ele atrapalha o tempo todo. Eu vi até uma hora, pensei até que o companheiro João Jorge ia perder a cabeça, mas a sorte é que ele foi muito calmo, foi tranquilo, conseguiu repassar um pouco do nosso programa para quem estava ouvindo, mas é uma crítica que eu faço aqui à imprensa, que eles estão trabalhando desse modo, Marcelo. O que você acha dessa situação em relação à tentativa de calar e esconder o Partido da Causa Operária de todos os ângulos, Marcelo? Eu acompanhei também a entrevista ontem, né? Foi uma entrevista de menos de 40 minutos, realmente, e uma entrevista que chama atenção pelo aspecto institucional que é dada à política, Adriano. O que eu quero dizer com isso? Os aspectos da vida cotidiana não são abordados de uma forma popular. São todos eles formatados dentro de planilhas, os chamados cabeças de planilhas. Então, segundo as jornalistas e o rapaz que participou da bancada, os partidos políticos tinham que ter um programa baseado em estudos sofisticados, tabelas, gráficos, números, dados, como se isso respaldasse, Adriano, a qualidade e o conteúdo das propostas do candidato. E eu acho que nós precisamos desmistificar isso daí, porque, primeiro, é uma mentira deslavada. Essa história de que as pessoas têm um preparo dos dados, dos números. Primeiro que as pessoas, quando chegam lá, Adriano, não vão conseguir fazer nada. Não vão conseguir fazer nada por duas razões essenciais. Primeiro, os candidatos estão todos eles, na sua esmagadora maioria, comprometidos com empresas privadas, com grupos políticos que estão fechados desde a Câmara de Vereadores, no caso das prefeituras, e outras empresinhas, sejam elas do lixo, do transporte coletivo, do monopólio do transporte coletivo, e outras políticas em obras públicas, onde as empreiteiras mandam. Então, começa por aí. O candidato está amarrado com compromissos empresariais. Segundo lugar, a maioria deles quer se dar bem, Adriano. Eles fazem todo um embrulho de presente e oferecem à população nos programas de rádio e TV, como se as pessoas tivessem e precisassem ser manipuladas pela pasteurização, pelo artificialismo da proposta de governo desses candidatos. Ora, quando você é sabatinado, o que você tem que dizer? Você tem que dizer aquilo que é necessário para a população sobreviver no dia a dia, é ou não é? Você diz assim, nós vamos verificar a possibilidade de fiscalização dos vendedores ambulantes. Opa, espera aí. Fiscalizar vendedores ambulantes? A primeira política de uma pessoa correta dentro de uma estrutura de prefeitura é liberar
liberar as pessoas para o trabalho, Adriano. Não fiscalizar, não tributar e não oprimir as pessoas que estão querendo sobreviver no dia a dia. Ora, a pessoa quer um trabalho, ela não encontra emprego formal. Às vezes encontra um emprego informal péssimo, com salários horrorosos, condições precárias de sobrevivência. A pessoa vai vender alguma coisa, é ou não é? Vai vender na rua. E você tem que... E essas pessoas que estão querendo sobreviver? Não. Então, o que estranham eles é que alguém venha com essa proposta de liberar geral para os vendedores ambulantes, que é uma política acertadíssima. Liberar as pessoas para o trabalho. As pessoas têm que ter renda. As pessoas precisam sobreviver nesta selva. Então, eles estranham. Eles acham que é uma questão de segurança, é uma questão de organização das cidades. Eles não veem o lado humano. O mesmo vale para as moradias. A quantidade de moradias no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, que estão totalmente largadas, é uma enormidade. Se as pessoas tivessem condições de morar nesses lugares, seria o ideal. Um prefeito que se preza teria que confiscar esses imóveis que já estão abandonados há muito tempo, Adriano. E as pessoas precisam de moradia, precisam de trabalho, precisam de renda no seu dia a dia para sobreviverem dignamente. Inclusive, com isso, com trabalho, mínimo que seja, a violência também é contornada até certo ponto. Porque a grande maioria da violência também ocorre porque as pessoas estão desempregadas, largadas à miséria, à fome, ao desespero, às drogas. E aí, claro, a cadeia é super negativa. E você tem que ser adornado por uma imprensa que quer que você, de forma artificial, coloque um programinha com dados, números, em vez de dialogar com a população e dizer o que é necessário fazer. Eu vi ontem, eu acompanhei do começo ao final do programa. Fora aquela correção costumeira. E correção, Adriano, diga-se de passagem, fazendo, digamos que, do candidato uma pessoa menor, de menor importância, fazendo com que a pessoa se sinta acuada, que é o típico comportamento da imprensa que nós habituamos a ver. Deixar as pessoas acuadas, as pessoas numa armadilha de respostas prontas que eles não estão acostumados a ter. Aí eles atacam. Então, é justamente o que um candidato popular tem que ter. Tem que ter uma proposta clara, objetiva para a população, dizer o que pretende fazer. Como vai fazer? Só chegando lá, que ninguém sabe, na verdade. Nem mesmo esses que dizem que tem a cabeça de planilha na ponta dos dedos. Esse pessoal também não sabe o que fazer. Então, primeiro tem que ter alguém que esclareça o problema. O problema é a moradia? O problema é um problema de emprego, de renda? Então, vamos tratá-los eles de forma objetiva. Os dados, os números, aí é uma outra história que tem que ser discutida na sequência. Agora, é tratar de lidar com a população de uma forma clara, de uma forma popular, porque a maioria das pessoas são pobres e não tem grau de instrução para compreender certas formas de organização intelectual de um candidato que se apresenta costumeiramente na mídia aí. Então, eu acho que tem que ser assim, tem que, do princípio ao final, continuar com a mesma ideia, como o candidato ontem, né? O João continuou do começo ao fim batendo na tecla que deveria bater, denunciando a política costumeira rasteira, né? E falando aquilo que deve ser falado para a população, de forma clara, de forma objetiva, de forma popular. E é isso que está faltando na maioria desses candidatos que se apresentam como os solucionadores do problema, né? Que vão dar soluções aos problemas que a sociedade precisa ser resolvida. É isso. Você vê eles falando, parece mágica. Parece que vai acontecer tudo no passe de mágica, né?
quando o candidato, que nem um candidato do PCO, tenta explicar como vai ser feita a organização, como vai ser feito, né, tudo que a gente pretende, como é que a gente pretende fazer, eles tentam cortar ao máximo aí. É isso que você fazendo, desmerecendo o candidato, querendo colocar o candidato como se ele fosse maluco, né? Esse cara é maluco, né? Tipo assim, né? Tentando desmerecer aí a candidatura, querendo desmerecer o partido, enfim, né? É nesse sentido que eles trabalham aí. Essa imprensa golpista é desse jeito aí, né? Vai esperar o quê desse pessoal aí que trabalha diretamente aí, né? Eu também fui fazer algumas entrevistas aqui, a gente vê claramente eles tentando manipular a gente em relação ao que a gente vai falar, né? Esses dias eu estava fazendo entrevista, queria falar em relação a essa questão do nosso fundo, né? Do fundo eleitoral, que estava bloqueado pelo TSE, e fazia essa denúncia, né? Mas, no entanto, a pessoa que estava entrevistando, é melhor você não falar sobre isso, não é melhor, você não quer falar sobre as suas propostas de campanha e tal? Eu falei, não, eu quero continuar fazendo a denúncia, porque a denúncia é muito mais importante para nós nesse momento do que as propostas que a gente tem para colocar. Estamos sem o fundo, estamos sem dinheiro, isso aqui já é uma ditadura, né? Então, a pessoa tentando me ensinar como que eu deveria me posicionar diante das câmeras. É engraçado, mas essa é a realidade, né? E outro ponto também, a gente segue sem tempo, sem televisão, né? Sem programa de televisão eleitoral, o que é também uma coisa criminosa aí, e que deixa a gente sem tempo, sem visualização, enfim, né? Marcelo, outro ponto que a gente está vendo aí, está muito chamando a atenção, é o Guilherme Boulos aí falando da Venezuela. O governo brasileiro também está nesse ataque aí contra o regime venezuelano, falando sobre as eleições. Eu queria que você expandisse para a gente um pouco em relação a essa situação, o que você está achando, né? E o Guilherme Boulos veio a campo ontem novamente aí falar que as eleições na Venezuela aparentemente não foram limpas e que aí deveria não reconhecer a vitória do Maduro, Marcelo. A pergunta que a gente deve fazer é a seguinte, né? Qual é a diferença do Guilherme Boulos para Tabata Amaral, por exemplo? É muito pequena, né? Qual é a diferença desse candidato para o Nunes? Vamos fazer essa pergunta? Qual é a diferença desse candidato para os demais? Ela não existe, Adriano. Aliás, eles estão cada vez muito parecidos entre si. Não há diferença. Parece que a gente está olhando para uma eleição onde, exceto o João, o resto da esquerda não compareceu aos debates ou não está disputando as eleições. Então, se a gente olha para o Guilherme Boulos e olha para os demais, parece que a gente está num ringue onde só tem um lado contra todos os outros que defendem a soberania nacional, que é o caso, inclusive, da própria Venezuela agora, né? Que interessante pensar, Adriano, que a gente não está pedindo ata das eleições na França com Macron, né? Vocês ouviram falar, por exemplo, das atas nas eleições recentes na França? Tem alguma ata, não? Aliás, tiveram atas nas eleições nos Estados Unidos, nos vários momentos que a gente percebeu que teve fraude eleitoral, desde lá do Bush, né? Lembra aquela história lá de 2000, lá, que o candidato Al Gore concorria pelos democratas, né? E daí teve que a Suprema Corte arbitrar e dar o voto vencido por George Walker Bush, filho. Aí venceu 2 eleições seguidas. Então, e mesmo caso nós tivemos com a questão da mulher, a Hillary Clinton, com o próprio Trump, onde as eleições também foram controversas. Quer dizer, as eleições sempre são controversas, há muito tempo. E eu não vejo ata nenhuma. Você vê fraudes sendo explicitadas por parte desses candidatos? Por exemplo, Guilherme Boulos, por exemplo, o que ele está apresentando de provas minimamente palpáveis para fazer essas afirmações? Da onde que ele tirou essas ideias? Ele tirou da onde? Da cartola, da cabeça dele? Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu falo ao pessoal muito da esquerda,
para a gente refletir muito se as posições que eles defendem são de esquerda mesmo, são visões de mundo, princípios políticos de quem defende a classe trabalhadora, os povos oprimidos, a soberania nacional, a independência dos países. É uma política correta essa, de você atentar contra o regime político, contra instituições de outros países? Daqui a pouco não podem questionar com razão a eleição de Lula contra Bolsonaro? Por que o Bolsonaro, a turma do Bolsonaro, não teria direito, por exemplo, de reclamar as eleições? Eles têm direito de reclamar as eleições. Por que não? É uma questão democrática. Não é porque a pessoa tem um lado que ela não compreende o lado das pessoas que também votaram em Jair Bolsonaro, apoiaram Jair Bolsonaro. Tem muita gente popular que apoiou Jair Bolsonaro. E aí? A margem de vitória do Lula foi muito pequena, foi a menor da história do país, menor que inclusive da Dilma em relação ao Aécio Neves em 2014. Por que não haveria questionamento? Poderia ter. No caso, agora, a gente sabe que o questionamento, Adriano, é totalmente para derrubar o regime venezuelano. A despeito das pessoas acharem uma maravilha ou não o regime venezuelano, não é disso que se trata. Trata-se da soberania do país, Adriano. O país é soberano nas suas escolhas e o povo foi para a rua para defender a eleição do Maduro, o povo na sua grande esmagadora maioria. Então é algo democrático, faz parte da luta política. Vai e reclame, questione, reivindique. Mas neste caso, Guilherme Boulos serve para uma campanha política pró-imperialista na derrubada do regime venezuelano. E repito, a despeito de você concordar com X ou Y, não é disso que se trata, Adriano. Repito, se trata da soberania do país e de um país vizinho que deve ser respeitado. A sua soberania deve ser respeitada, não é qualquer político golpista, qualquer político da esquerda liberal que vai dizer que as eleições foram fraudadas. Então, nós temos que questionar que lado estão essas pessoas. Então, eu repito novamente, Guilherme Boulos, Tabata do Amaral, Nunes, eles jogam no mesmo time. O time deste grupo de pessoas que é a favor do sionismo, que é o caso da entrevista do Boulos. Afinal de contas, ele disse muito claramente que ele não estava concorrendo para a prefeitura de Tel Aviv, capital de Israel. Veja o cinismo da pessoa, Adriano. Veja a que ponto chegou este candidato, que se o Lula tem os seus problemas, tem os seus defeitos, esse Guilherme Boulos é uma coisa das mais horrorosas que a esquerda liberal produziu em toda a sua história. É uma coisa assim, é uma farsa grotesca, Adriano e amigos. Sinto muito ofender o candidato preferido de alguns da esquerda liberal, mas nós temos que fazer essa denúncia do senhor Guilherme Boulos, do PSOL, que ele é um agente, quase que praticamente com a carteirinha da CIA no Brasil, do IRE, das ONGs internacionais. Então, nós temos que denunciar os falsos amigos, porque os inimigos nós conhecemos muito bem. Agora, os falsos amigos, eles são piores, e é o caso do Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo, que, inclusive, ontem, na sabatina, com o João, eles disseram que o programa do Boulos era um programa ótimo, que cabe ser muito parecido com os demais da direita tradicional. Até o Boulos tem um programinha joia, Adriano. Veja como ele é empacotadinho, bonitinho, de presente, igual. Quer dizer, pode colocar todos juntos na mesma salada que a gente vai ter uma equação perfeita no final. A continuidade de uma política péssima para a cidade de São Paulo, nas mãos desse pessoal que está querendo só se dar bem e levar a população para o fundo do poço, Adriano. Vai, Marcelo, é engraçado você colocando isso daí, é muito interessante, muito importante o que você está falando, na verdade, né?
Se o Boulos tá com o seu programinha bonitinho aí pra Folha de São Paulo, meu irmão, corre que o negócio é feio. Corre que o negócio é feio. Se a Globo tá elogiando o seu programa, é porque a coisa é feia, né? Então, esse cidadão, ele foi na Jovem Pan, né? Na Jovem Pan, na sabatina na Jovem Pan, Guilherme Boulos disse que Venezuela não é um regime democrático. Segundo Boulos, um regime que tem uma eleição sem transparência e que manda prender opositores não é um regime democrático. Olha bem, estamos vendo aqui então as falas do senhor Irê, o senhor Guilherme Boric, falando aqui na Jovem Pan, na imprensa de extrema-direita. Lógico, o pessoal deve ter aplaudido com muita força, né? Nossa, muito bonito, é isso mesmo, Guilherme Boulos, não tem regime democrático na Venezuela. Vamos, enfim, né? Cansei desse cara, cansei desse assunto, porque isso aqui, Marcelo, eu vou te contar, não vai levar a lugar nenhum, e cai quem quer, né? Cai quem quer. O cidadão aí não vai ter Copa, o cidadão aí que tem a Marta Suplicy como vice, diga com quem andas que eu te direi quem tu és, enfim, tá aí, né? Esses tempos atrás ele disse que na outra imprensa, né, ele disse, eu gostaria que essa, não, é outra coisa que ele diz aqui, no Roda Viva, na TV Cultura, ele disse o seguinte, né, hoje está absolutamente claro, nós temos indícios suficientes para dizer que houve fraude na eleição da Venezuela, tanto que o Itamaraty, o próprio presidente Lula, no rabo do Lula, mas, né, e o próprio presidente Lula não reconheceu a eleição do Maduro. Aí o amigo da onça ainda joga o Lula no meio do negócio, né, claro, amigo da onça aqui, ó, como o Marcelo disse, o falso amigo, né, falso amigo, aquele que é pior que o inimigo declarado. Tá aí o senhor Guilherme Boulos fazendo seu papelão, fazendo seu trabalho aí de capacho do imperialismo aqui no Brasil e se postulando aí à prefeitura de São Paulo, onde ele disse também, outra coisa que ele falou também durante essa batina na Jovem Pan, que você também dá para medir mais ou menos de quem que a gente está falando, é que ele não tem problema nenhum de governar com o Tarcísio, o governador bolsonarista, né? Então, para ele não tem problema nenhum, vamos se dar bem, vamos ser amigos aí para governar. Olha bem, ó, o nível, o naipe desse cidadão, que agora ele faz coraçãozinho. Eu nem sei fazer coraçãozinho, mas ele faz coraçãozinho aí agora na campanha eleitoral, a campanha do amor, né? Era o cara que a esquerda foi enganada aí, dizendo ser a pessoa, a resistência em pessoa, né? Hoje agora faz coraçãozinho aí, vai governar junto com o Tarcísio, não defende a Venezuela, tem a Marta Suplicy como vice, enfim, tá aí o grande Guilherme Boric para vocês. Bom, companheiros, seguindo nosso programa aqui, temos essas e muitas outras notícias aqui para falar, vamos ver aqui, vamos selecionar uma notícia aqui da qual a gente tem que falar também, que é a questão, não devemos deixar de falar, né? Todo dia tem uma nova aí da questão da liberdade de expressão, a gente cansa de falar, até meio xarope, né, a gente ficar repetindo o tempo todo, mas está aí, candidato sendo caçado pelas falas, enfim, né, uma coisa grotesca. Nem sei se compensa a gente entrar nesse tema, Marcelo, mas se você quiser falar alguma coisa sobre esse tema, mas está aí, perseguição, inclusive agora do TSE, né, contra candidatos por opiniões, enfim, né, o negócio não para. Tudo isso aí com apoio dos setores da esquerda, né, que vêm a campo aí defender que a Constituição deve ser rasgada, né, a liberdade de expressão não deve ser restrita, a liberdade de expressão deve ter controle a gente sabe de quem aí, desse STF maravilhoso, né? Então, quer comentar sobre esse caso, Marcelo? Vale a pena, Adriano, comentar sobre esse caso, sobre esse e outros casos relacionados à liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, meu querido Adriano, eu sempre dou aula para meus alunos, eu falo assim, desde o Estado moderno, foi uma luta, uma guerra civil atrás da outra, Adriano, até chegar no século XVIII, para o movimento iluminista, digamos que defender essas ideias basilares. Aquela história do Voltaire, que o Voltaire dizia, né, que posso não concordar em nada do que dizes, mas vou fazer de tudo até o final para defender o seu direito de dizê-las, é algo que nós, 2 séculos e meio depois, estamos jogando na lata do lixo.
as conquistas da Revolução Burguesa, apesar das suas contradições, elas foram super importantes para determinar a queda do feudalismo, do regime monárquico e a implementação da democracia, apesar das suas muitas falhas e problemas já na sua gênese, a tal república. Mas mesmo assim, Adriano, foi um avanço para a gente chegar aqui jogando a lata no lixo. Quer dizer, eu estou com você conversando aqui, eu tenho uma opinião, você também, nós estamos discutindo um assunto, e de repente eu não tenho o direito de dar minha opinião? Por que eu não tenho direito de dar minha opinião sobre um assunto político, econômico, histórico, social? Eu não estou dizendo que as pessoas devem acreditar naquilo que eu estou falando, mas as pessoas têm o direito de ouvir o que eu tenho a dizer e escolherem se adotam a minha postura ou elas adotam parcialmente ou não querem saber das minhas ideias. A pessoa tem todo o direito de não concordar comigo ou concordar. Agora, me calar, isso parece uma coisa tão atrasada, tão arcaica, tão feudal, que parece que nós estamos voltando para o absolutismo, Adriano. Nós estamos retornando séculos atrás com uma monarquia estabelecida, centralizada com o poder da igreja. Ninguém pode contestar o poder ideológico do cristianismo. Se você disser, Adriano, que a Terra não é o centro do sistema solar, poxa, você vai para a fogueira. Giordano Bruno na veia. Galileu tem aspectos históricos levantados por esses grandes cientistas que, na verdade, se defrontaram com a Igreja Católica. E daí? Nós vamos entrar nessa agora, depois de séculos, Adriano? Quer dizer, eu tenho que aderir às mesmas ideias que a esquerda liberal ou que a direita? Eu tenho as minhas próprias ideias e muitas dessas minhas ideias estão lastreadas por princípios políticos dos quais concordamos com a instituição que nós estamos vinculadas. Nós estamos vinculados ao Partido da Causa Operária, alguns militantes, outros simpatizantes, outros filiados, mas nós comungamos com as principais ideias norteadoras. Nós vamos abandonar nossa ideia porque tem alguém no nosso calcanhar de Aquiles dizendo que a gente tem que pensar que nem ontem na sabatina do João, que nem nas sabatinas para os candidatos a vereador e prefeito da cidade no Brasil, que a gente tem que ficar acuado, acossado, porque os outros têm que pensar, porque os outros têm que achar. E nós estamos jogando nosso direito fora, Adriano, porque nós estamos com uma pretensa luta contra o bolsonarismo? Que absurdo é esse? E se a gente fala, Adriano, por exemplo, que o Bolsonaro foi perseguido, a gente vira bolsonarista pela esquerda. A gente não pode dizer e falar nossas opiniões, porque senão, o que as pessoas vão pensar? E também como é que nós vamos ser cancelados na próxima vez por um tribunal qualquer? Já pensou, nós estamos voltando para o problema da antiguidade, da Inquisição. Nós não temos mais livre pensamento, nós não temos liberdade de expressão. Isso daí é ditadura, amigo. Isso é ditadura. O que fizeram com o X, por exemplo, é ditadura. O que estão fazendo com o Telegram é ditadura. Ditadura dos monopólios capitalistas da imprensa mundial. Contra as pessoas que utilizam as plataformas digitais, as plataformas sociais das redes. Isso aí é uma coisa horrorosa e nós estamos terceirizando o nosso poder popular que nós temos de dialogar, de interagir com o público. Nós estamos deixando nas mãos da Rede Globo de televisão o monopólio do que é verdade, do que é mentira. Nós estamos entregando para o Supremo Tribunal Federal o que eles podem censurar, o que eles não podem. Então, nós temos uma campanha contra isso, uma campanha contra a censura de forma contundente, de forma voraz, porque senão daqui a pouco a gente perde o direito de falar, o direito de pensar aquilo que a gente precisa para refletir sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, e evoluir como pessoa humana, evoluir na política, desenvolver formas e estratégias de luta, formas e estratégias de pensamento, formas e estratégias de
conduzir uma organização popular que possa desenvolver melhor as aptidões da vida humana que estão delegadas para esse sistema capitalista horroroso, horrível que está aí, o imperialismo norte-americano. Então, isso tem que deixar claro. Nós somos totalmente a favor da liberdade de expressão irrestrita, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de ditadura sobre a palavra, ditadura sobre a pessoa, nada. Aí, então, muito bem colocado pelo Marcelo, nada a acrescentar, nada a diminuir, tá? É bem por aí mesmo, né? Tá aí o cerco se fechando com o apoio da esquerda pequena burguesa. Como a gente sempre disse aqui, a crise do imperialismo é gigantesca e a censura aí faz parte do trabalho deles nesse momento para bloquear aí todo mundo que denuncia os crimes de guerra do imperialismo contra os povos oprimidos do mundo. Então, a censura não deve existir de forma alguma em nenhum espaço, em nada, porque senão a gente vai deixando brecha aí, para que possa censurar cada vez mais e a gente acabar não podendo falar nada, igual está acontecendo no PCO nesse momento aqui, é uma tentativa de calar o PCO através das instituições da burguesia. Seguindo nosso programa, eu gostaria de fazer uma denúncia que está no nosso diário também, não percam nosso diário da Causa Operária, e ele está lá falando exatamente da Xiomara Castro, que está fazendo uma denúncia de golpe de Estado em seu país, né? Nesse momento aqui, então, ela denuncia aí uma tentativa de golpe de Estado que está em andamento, né? Organizada pelos Estados Unidos, né? Então, ela fala claramente que há um golpe de Estado em andamento em Honduras, né? Organizada pelos Estados Unidos aí. Como eu disse nos dias anteriores, depois das ameaças feitas pela Embaixada dos Estados Unidos, acusando o chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e o ministro da Defesa de serem traficantes de drogas, reafirma que a paz e a segurança interna da República estão em risco, né? Então, eles estão aqui fazendo uma campanha denunciando, então, o chefe de Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas de serem traficantes para que possam intervir no governo hondurenho, né? Então, a Xiomara Castro faz a denúncia, né? E a gente vai acompanhar daqui. Não temos muito mais informação em relação a isso, até porque é difícil a gente ter informações a respeito dessas denúncias feitas aí pelos governos progressistas, pelos governos nacionalistas, né? Porque a imprensa censura, eles só mostram aí a visão e a versão deles. Nesse caso, então, tá aqui a denúncia, fica aí a denúncia para quem quiser saber mais, entra no Diário da Causa Operária, onde Xiomara Castro, então, denuncia a mobilização golpista organizada pelos Estados Unidos dentro do seu país. Bom, estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Se a produção estiver por aí, coloca aquele card novamente, aquele card maravilhoso da nossa... A produção está rápida hoje, quarta-feira, então, dia 18, às 19 horas, no Nina, restaurante Nina. Você sabe qual rua que é aquela, Marcelo, do restaurante Nina? É bem no centrão ali agora. Marechal Deodoro, tá aí o Marcelo, que não perde uma rua ali de Curitiba da cabeça de jeito nenhum. Tá do outro lado do Brasil, mas tá com a cabeça em Curitiba, tá com a cabeça no CCBP, nos companheiros lá na atividade de lançamento do livro. Então, o Ramais conta seu lado da história. Não perca de participar, vá lá junto com os companheiros. Adquira o livro, né? Importantíssimo esse documento, que vai ficar registrado aí para a história. Adquira o livro, você vai estar contribuindo. Você adquirindo o livro, não pense que você está dando dinheiro para o PCO, não, tá, companheiros? Tudo bem, você está passando dinheiro para o PCO, mas o dinheiro que é usado para a venda desse livro está sendo usado em materiais de campanhas que são colocados nas ruas o tempo todo pelos nossos militantes. Distribuição de panfleto, adesivo, cartazes, é colocado tudo isso daí na rua através do dinheiro que a gente arrecada, como, por exemplo, aí a venda do livro O Ramais Conta Seu Lado da História. Então, você está contribuindo com a campanha diretamente e adquirindo um documento extremamente importante que vai, como eu disse, entrar para a história. Dia 18, então, às 19 horas, no restaurante Nina, lá em Curitiba, vai ter o lançamento do livro. Não perca. No dia de amanhã, então, no sábado, vocês não perdem por esperar. Estaremos aí com a volta, depois de 2 semanas. Ó, Marcelo, eu confesso que eu fico meio perdido, assim, quando o Rui não faz análise política da semana, mas tá aí de volta, então, amanhã no sábado, às 13 horas, análise política com o Rui Costa Pimenta. Se eu não me engano, não. Tá acontecendo nesse momento também, junto aqui
com o nosso programa, no mesmo horário do nosso programa, a entrevista com o Rui Costa Pimenta na TV 247. Não saia do nosso programa, espere terminar aqui, nós já estamos terminando. Aí você vai lá no 247, volta o vídeo do Rui no começo e assiste o vídeo completo da entrevista do Rui com o Leonardo Atush no 247, né? Mas não se esqueça, então, de amanhã você acompanhar a análise política da semana, às 13 horas, como todo sábado, todo de costume, né? O CCBP, Centro Cultural Benjamin de Perret de Curitiba, estará aberto a partir das 13 horas, para quem quiser ver a transmissão lá, junto com os nossos companheiros que estão em campanha. Eu vi várias fotos dos nossos companheiros ontem nas ruas, panfletando, entregando material do nosso candidato a prefeito de Curitiba, Felipe Bombardelli, e nosso vice, Paulo Costicha, que estão nas ruas aí. Você tem até a oportunidade de pegar um panfleto diretamente da mão do nosso candidato, ao contrário dos outros candidatos aí que pagam aí para cabos eleitorais. A nossa militância, a nossa divulgação nas ruas é feita através da ideia, da ideologia de cada militante, né? Não temos dinheiro para pagar cabo eleitoral, como tem aí os partidos da burguesia. Então, compartilhe, participe dessas panfletagens também. A gente tem hora e panfleto para você, a hora que você quiser, para você colocar nos bairros de Curitiba. É muito grande, então a gente precisa de muita mão de obra para esse trabalho. Marcelo, suas palavras finais, então, para a gente finalizar nosso programa. Então, queridos amigos, companheiros aqui do programa Causa Operária na Rádio Cultura de Curitiba, esse debate que nós todos aqui já conhecemos de cor em relação à liberdade de expressão irrestrita, a luta contra o sionismo, né, o massacre, o genocídio na faixa de Gaza contra os palestinos, e também uma campanha que nós fazemos aqui desde já, começando pela semana passada, que eu lembro, Adriano, uma campanha que nós precisamos organizar, das eleições, que elas ocorram de forma... a partir do momento que se encerra uma eleição, se começa outra. Então, o TSE, essa Corte Suprema monárquica, dinástica do Estado brasileiro, ela não pode definir apenas 45 dias para a corrida eleitoral. Então, quando termina uma eleição, imediatamente poderia começar outra, os candidatos poderiam se lançar, os debates políticos poderiam acontecer de forma também irrestrita, incondicional, essa questão de impor o limite de tamanho de faixa, tamanho de enquadramento em pôsteres, nada disso deveria ter, e o TSE, se cumprisse uma função qualquer, seria uma função outra, menos essas aí. Ele não poderia intervir de maneira alguma no processo democrático das escolhas das candidaturas e do todo o processo, o debate eleitoral. E a gente precisava fazer uma campanha dessa também, né? Contra as imposições arbitrárias do TSE nas eleições. Então, desde já, mais um tema para a gente discutir aí, para a gente bater na tecla a partir dos nossos próximos encontros. No mais, grande abraço, Adriano, aos companheiros que nos assistem, irão nos assistir aqui, os telenautas que nos acompanham hoje e sempre. Até o próximo encontro e um grande abraço. Bom, é isso aí, então. Abraço, Marcelo. Até a próxima sexta-feira. Um abraço a todos que acompanharam o nosso programa também. E até sexta-feira que vem. Até mais. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.